Olá, participantes do nosso canal, Psiquiatria Multinível Integral. Hoje eu vou trazer para vocês, vou falar sobre proposta de uma clínica existencialista, mas uma clínica existencialista fundamentada num existencialismo bastante específico, bastante original, poderia dizer, o existencialismo circunscrito a alguns filósofos que trabalham com a questão da transcendência. Não o existencialismo de Heidegger, de Jean-Paul Sartre, mas o existencialismo de alguns autores, de alguns pensadores que abordam com muita propriedade, com muita profundidade, a questão da transcendência e a relação com o amor, com a noção de amor. São eles os filósofos Søren Kierkegaard, o fundador, o pai do existencialismo. Depois, no século XX, Emmanuel Levinas e Martin Buber, os filósofos do encontro. O filósofo existencialista cristão Gabriel Marcel, francês, Gabriel Marcel. Fechando aqui, então, a nossa delimitação, né, desse existencialismo teísta, vamos chamar assim. Mas um existencialismo teísta, mas obviamente que se aplica, vocês vão entender por que se aplica, obviamente, a todos os pacientes, crentes e não crentes, que têm fé ou que são ateus. É uma clínica, obviamente, plural, que acolhe, que voltada para qualquer pessoa, para qualquer paciente, independentemente da sua fé, do seu credo. Então, vamos iniciar a apresentação. Começar pelo conceito de angústia de Kierkegaard, um conceito central na filosofia kierkegaardiana, no existencialismo kierkegaardiano, a angústia como constitutiva do ser humano, um afeto indeterminado, um afeto que não se relaciona a algo determinado, como o medo, por exemplo. A angústia se relaciona, de acordo com Kierkegaard, a algo indeterminado. Kierkegaard vai dizer que a angústia tem uma relação direta, né, com a nossa responsabilidade, com a tomada de consciência do pecado e da culpa, segundo Kierkegaard, com a nossa ampliação da consciência e na qual o ser humano começa, depois que ele sai do estágio estético, do estágio relacionado ao prazer, à imediatidade, segundo Kierkegaard, à temporalidade, quando o indivíduo adentra o estágio ético, principalmente o estágio religioso, a consciência da culpa e do pecado vai aumentando cada vez mais, a tomada de responsabilidade pelo indivíduo, relacionada à sua liberdade de escolha, às suas possibilidades, ela vai aumentando cada vez mais também, e com isso a angústia também, sempre presente no ser humano, sempre presente na existência humana, mas se no estágio estético, relacionado ao prazer, o indivíduo, ele buscava se esquivar de todas as formas da angústia, evitando reconhecê-la, embora ela sempre estivesse presente, no estágio ético, principalmente no estágio religioso, o indivíduo se depara com angústia, toma consciência, de fato, dessa angústia relacionada às possibilidades, segundo Kierkegaard, a qualquer possibilidade, né, na minha vida, a tudo que pode acontecer na minha vida. E aí ele tem dois caminhos. Um caminho é da esquiva, que é utilizado pelo esteta, pelo indivíduo que cria todos os subterfúgios ali para evitar angústia, para aplacar angústia, embora isso seja sempre ilusório, sempre transitório este aplacamento, sempre ilusório este aplacamento, porque ela sempre volta e cada vez mais forte, cada vez o vazio existencial volta, retorna cada vez maior. Então, quando o indivíduo se depara e toma consciência, de fato, da angústia, do afeto de angústia, ele tem dois caminhos. Ou ele se afunda na angústia, segundo Kierkegaard, que pode levar até mesmo ao suicídio, ou ele se reconcilia com a angústia. É como se ele convida a angústia para dançar, ele aprende a viver a vida na sua plenitude, com o afeto de angústia, mesmo com o afeto de angústia. Ele aprende
a lidar, né, numa linguagem mais atual. Ele se reconcilia, então, na linguagem kierkegaardiana, com a angústia. Como que se dá essa reconciliação com a angústia, segundo Soren Kierkegaard? Se dá por meio da fé. Se dá por meio de uma abertura à infinitude, de uma certeza interior, segundo Kierkegaard, que antecipa a infinitude. Isso que possibilita justamente, segundo Soren Kierkegaard, a reconciliação com a angústia. Mas a gente pode ir um pouco mais além da ideia de fé para Kierkegaard, né, como aquilo que possibilita a reconciliação com a angústia. A gente pode pensar na noção de amor. Kierkegaard, alguns anos depois da obra O Conceito de Angústia, ele trata de uma forma muito rica e muito de uma forma bastante profunda a questão do amor na obra Obras do Amor, algumas considerações cristãs em forma de discursos. Então ele trata do amor cristão e aí Kierkegaard vai explorando todas as nuances do amor cristão, o amor como cumprimento da lei, como aquilo que possibilita que se cumpra a lei, amor enquanto ação, não apenas enquanto sentimento, mas o amor que requer ação, requer obras, né? E aí Kierkegaard vai falar das obras do amor. O amor se reconhece pelas suas obras, assim como a fé, o amor se reconhece pelas suas obras. E nesta obra, Obras do Amor, neste livro, Kierkegaard mostra que o amor, ele liga o temporal ao eterno, é justamente aquilo que liga, que possibilita a ligação do temporal ao eterno, é o que possibilita que o indivíduo se torne espírito, né, o tornar-se espírito do indivíduo, pelo indivíduo, para além da sua dimensão psicossensorial, para além da sua dimensão meramente corporal, meramente material, o indivíduo torna-se espírito no sentido de se abrir para a infinitude, no sentido de se abrir para a eternidade, torna-se espírito no sentido de uma transformação da sua subjetividade, da sua interioridade. O indivíduo, ele se torna indivíduo de fato, nessa ampliação de sua consciência e neste aprofundamento da sua subjetividade, da sua interioridade. É o amor que vai possibilitar isso. Então a gente pode inferir, a partir deste livro, As Obras do Amor, de Kierkegaard, que o amor, enquanto expressão máxima da fé, segundo o material bíblico, né, que Kierkegaard utiliza praticamente em toda a sua filosofia e utiliza bastante neste livro, As Obras do Amor, a gente pode inferir que o amor, enquanto expressão máxima da fé, é aquilo, na verdade, que possibilita a reconciliação com a angústia. Para a gente poder trazer para a clínica, para a gente não ficar apenas com a noção de fé, porque isso, obviamente, iria excluir, né, os pacientes ateus, por exemplo, desta possibilidade de ascensão existencial, né, de elevação do espírito, de realização, a gente trazer a noção do amor, que é por meio do amor que o indivíduo pode se reconciliar com a angústia, que o indivíduo não vai se afundar na angústia, mas ao contrário, ele vai se reconciliar com a angústia, podendo dessa maneira ter uma vida plena de sentido, uma existência plena de sentido, elevar-se pelo espírito na linguagem kierkegaardiana. Então, a importância do amor. O que eu estou chamando de amor nessa clínica existencialista? Primeiro, a noção do amor é considerada em suas múltiplas qualidades, segundo o teólogo cristão Paul Tillich. Na qualidade eros, que é o amor romântico, o amor sensual. Na qualidade filia, o amor da amizade, das relações marcadas por afinidade, das relações familiares também. Filia, que contém a estorgê, que é o amor familiar entre pais e filhos. E o ágape. O ágape, que é o amor mais elevado, a doação desinteressada pelo próximo, pelo primeiro que aparece à minha frente, pelo desconhecido, este amor incondicional pelo outro, por qualquer ser humano. Então, Paul Tillich vai dizer que há uma indissociabilidade de todas essas qualidades do amor
de todas essas dimensões do amor. Que quando, na verdade, Eros é separado de ágape, de filia, ele se torna uma força desenfreada, uma força destrutiva. E aí a gente pode associar com a questão da angústia kierkegaardiana, utilizada quando Eros é separado de filia e de ágape, ele não é mais o amor, mas uma força desenfreada, uma força destrutiva, utilizada para se esquivar, né? Que o indivíduo utiliza ali, seja do ponto de vista psicanalítico, né? Seja nas compulsões à repetição, nas passagens ao ato, o indivíduo utiliza para se esquivar da angústia, para evitar o desamparo, evitar se deparar com o desamparo, né? Inerente ao ser humano, inerente à condição humana, com a angústia constitutiva da existência humana. Então, essa força desenfreada, Eros, dissociado de ágape e de filia, se relaciona à pulsão de morte. Ao contrário, quando temos ágape, né, sem Eros, dissociada de Eros, segundo Paul Tillich, é nada mais, nada menos que uma obrigação, que um amor que não é genuíno, que não vem de dentro de uma motivação intrínseca ao indivíduo, mas uma sujeição a uma lei moral, uma mera obrigação. O amor perde, segundo o próprio Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, de 2005, ágape sem Eros retira a vitalidade do amor. O amor perde a sua vitalidade, porque Eros é justamente essa força vital, essa força cósmica que confere essa vitalidade ao amor. Daí a importância, né, da gente pensar o amor na sua indissociabilidade, na inseparabilidade entre todas as suas dimensões, entre todas as suas qualidades. Isso, obviamente, tem uma implicação muito importante para a clínica, porque a gente não pode pensar numa clínica existencialista sem pensarmos em Eros, sem pensarmos na importância de Eros, na qualidade de Eros. A gente sabe muito bem quando a sexualidade é aplacada, quando a sexualidade é reprimida, diversos sintomas psicopatológicos, sintomas ansiosos, mesmo depressivos, aparecem, tendem a aparecer, mas a gente reconhece muito bem também na clínica que Eros, né, dissociado aí de filia e de ágape, Eros, dissociado do amor, enquanto essa força desenfreada acaba levando, se relacionando, né, à pulsão de morte, levando a processos autodestrutivos, né? O indivíduo acaba se colocando em risco, realizando inúmeros atos, passagens ao ato, dentro aí de uma compulsão à repetição de um processo autodestrutivo. Então, a importância da gente pensar o amor na clínica, considerando Eros, considerando filia e considerando ágape, pensando na realização do ser humano, na realização, né, do indivíduo, na questão do sentido para a vida, que o indivíduo possa alcançar esse sentido para a vida, ascender ao sentido para a vida, pensar no amor, então, nas suas dimensões integradas, que está diretamente relacionado, o amor pensado desta maneira, diretamente relacionado com a pulsão de vida, que vai possibilitar, na verdade, a reconciliação com a angústia. A reconciliação com a angústia que Kierkegaard ele aponta que se dá por meio da fé, e eu estou colocando para vocês aqui, trazendo para vocês aqui, pensando a partir do livro As Obras do Amor, do próprio Kierkegaard, que o amor, na verdade, né, como expressão máxima da fé, é que vai possibilitar a reconciliação com a angústia. Então, amor nas suas dimensões indissociáveis, e amor, agora eu vou trazer para vocês, pegando aí os autores Martin Buber, Emmanuel Levinas e Gabriel Marcel, o amor enquanto encontros autênticos. Então, o que é isso? Qual a importância desta visão do amor enquanto encontros autênticos na clínica? Martin Buber, né, a célebre obra Eu Tu, 1923, de Martin Buber, tem uma implicação muito rica para a clínica, esse pensamento buberiano, essa filosofia do encontro de Martin Buber, esta ética da reciprocidade. Buber vai dizer que é apenas na relação eu-tu que eu me realizo. Apenas na relação eu-tu, quando eu reconheço o outro, e aí no caso aqui o paciente, como uma pessoa
como ser humano em sua totalidade, né, irredutível, quando eu não apreendo o paciente como um dado fenomênico, como um objeto, por exemplo, né, que passível de ser apreendido pela minha consciência, pelas minhas representações. Quando eu não objetifico o paciente, não trato o paciente como uma coisa, como um objeto, né, não submeto o paciente às teorias científicas, às teorias psicanalíticas, existencialistas, às teorias comportamentais da clínica, mas quando eu entro, reconheço o paciente como uma presença que está diante de mim, como diria Karl Jasper, como um companheiro de destino. Quando eu reconheço, né, o paciente na sua totalidade, enquanto pessoa, como esse companheiro de destino, eu entro em relação com ele, em relação direta com ele, em sua totalidade. Eu não o apreendo como um dado, como um objeto. E é justamente desta maneira que eu crio um encontro autêntico com o paciente, que se cria na clínica, que nós podemos criar na clínica, um encontro autêntico com o paciente, um encontro, uma relação eu-tu, pessoa a pessoa, ser humano e não pessoa-objeto. E Martin Buber diz que, na verdade, em todas as nossas relações interpessoais, há uma sobreposição entre a relação eu-tu e a relação eu-isso, mas que, na verdade, a relação eu-tu deve sempre ser a relação primordial. Que quando... E a relação eu-isso, por sua vez, a relação auxiliar, né? A relação baseada no conhecimento, na representação, na objetificação do outro. Seja o paciente submetido a um diagnóstico, seja uma teoria pensada para o tratamento, uma abordagem terapêutica pensada para realizarmos uma intervenção com aquele paciente. Neste momento eu estou objetificando o paciente, mas esta deve sempre ser a relação auxiliar, jamais primordial. Quando há uma inversão, como tem acontecido na contemporaneidade, desde a modernidade, como Martin Buber aponta muito bem no livro O Eclipse de Deus, quando há uma inversão, ocorre, e aí Gabriel Marcel vai mostrar de uma maneira muito clara, ocorre a desumanização do ser humano, a desumanização do ser. Quando a relação eu-isso se torna primordial, que tem ocorrido nos nossos tempos, né? Infelizmente o outro visto sempre como mercadoria, como descartável na sociedade líquida, de Zygmunt Bauman, o outro como uma relação sempre superficial com o outro, que é descartável, que é mercadoria, o outro como objeto. A relação eu-isso, então, tem sido a primordial e a relação eu-tu, pessoa a pessoa, se tornado auxiliar. Então, há uma grande inversão de valores e há um processo de desumanização do ser humano. A relação eu-tu, segundo Martin Buber, possibilita, né, esse encontro autêntico com outro ser humano, com o paciente, no caso, esse encontro autêntico que leva à relação com o tu eterno, segundo Martin Buber. A relação eu-tu, que pode ser pessoa a pessoa, pessoa com a natureza, pessoa com outros seres vivos, com outros animais, nos leva à relação com a transcendência, à relação com o tu eterno. Abre este caminho, né, esse encontro autêntico que abre o caminho, segundo Martin Buber, para a relação com o eterno, para a relação com a transcendência. E isso está, esta filosofia dialógica, baseada na dialogicidade, na reciprocidade do encontro, né, de Martin Buber, que vai possibilitar que o indivíduo tenha um sentido para a vida, tenha uma existência, né, que ele possa construir, como diria Viktor Frankl, construir e reconstruir sentido para a sua vida nas situações cotidianas, nos acontecimentos do cotidiano, em cada acontecimento da vida. O indivíduo ele vai alçando sentido para a sua vida por meio destes encontros autênticos que eu estou chamando aqui de amor, por meio do amor. Gabriel Marcel, ainda dentro de uma linha muito próxima, né, um pensamento muito próximo de Martin Buber e de Emmanuel Levinas, Gabriel Marcel, ele também entende que o sentido para a vida ele se dá, a realização do ser humano enquanto ser, enquanto humano, ela se dá por meio destes encontros autênticos, e a relação com a transcendência, a abertura
a transcendência, que possibilita a superação do desespero, a transcendência do sofrimento e a transcendência do desespero, se dá justamente por meio destes encontros autênticos, que ele chama de amor. Marcel e Levinas nomeiam, né, claramente como amor estes encontros autênticos. Gabriel Marcel vai falar da importância da abertura, né, de termos, e aí o terapeuta, o clínico, né, com o paciente, estarmos abertos, disponíveis ao paciente, no sentido de doarmos a nós mesmos ao paciente, né, um encontro autêntico no sentido da doação pelo outro, da doação ao paciente, entrarmos em comunhão com o paciente, entrarmos em comunhão com outro ser humano, nessas relações intersubjetivas. Segundo Gabriel Marcel, relações intersubjetivas é uma noção muito específica, né, de intersubjetividade, segundo Gabriel Marcel, né, justamente quando baseada, fundamentada nessas relações de abertura, disponibilidade, doação ao outro, nessas relações de comunhão com a outra pessoa, as relações ser a ser, as relações interhumanas, segundo Gabriel Marcel. Gabriel Marcel, na sua identificação do amor com as relações intersubjetivas, ele estabelece uma intrínseca relação também entre as noções de fidelidade, a fé pensada como fidelidade ao outro, fidelidade a mim mesmo, fidelidade ao amor, fidelidade à transcendência. Então, uma intrínseca relação entre as noções de fidelidade, dedicação ao outro, fraternidade e generosidade para com o outro. É o verdadeiro sentido da palavra serviço, servir ao outro ser humano. É justamente o que Gabriel Marcel vai identificar como amor dentro destes encontros autênticos interhumanos, destas relações intersubjetivas ser a ser, que vai possibilitar o sentido, né, o que a pessoa tem um sentido na vida. E Emmanuel Levinas, para a gente finalizar essa breve na apresentação desta clínica existencialista que eu proponho, Emmanuel Levinas, com sua ética da alteridade radical, vai pensar o amor como justamente o chamamento que o outro me faz, que o rosto do outro me faz, a responsabilidade por ele. Que eu sou responsável por cada ser humano que aparece à minha frente, pelo próximo, assim como Kierkegaard diz, como próximo, como o primeiro que aparece à minha frente. Especialmente pelo mais vulnerável, pelo paciente que se encontra em uma situação de vulnerabilidade psíquica, ou social, ou física, mas eu sou responsável, sou convocado a me responsabilizar pelo outro em sua vulnerabilidade, em sua fragilidade, pelo rosto nu e indigente do outro, como diria Emmanuel Levinas. E eu devo reconhecer este outro, segundo Levinas, neste encontro face a face, reconhecer o paciente, então, na clínica, em sua alteridade radical, ou seja, em sua diferença radical. O outro que é inapreensível em sua totalidade, né, inassimilável em sua totalidade, por meio da minha representação, por meio da minha consciência reflexiva, das minhas representações, da minha consciência intencional, segundo Levinas. E aí, justamente por isso, como Martin Buber aponta, eu entro em relação com o outro. Eu não represento o outro, como faria com um objeto, por exemplo, mas entro em uma relação direta com o outro. Este outro inassimilável, então, a minha representação. Porque quando eu assimilo o outro a uma representação, eu acabo anulando a diferença radical do outro, submetendo o outro ao eu, segundo Emmanuel Levinas, e cometendo uma violência contra a alteridade, uma violência contra a outra pessoa. Então, reconhecimento do paciente como único, né, em sua unicidade, em sua incomparabilidade, o outro como inclassificável, né? Embora ele possa ter um diagnóstico psiquiátrico, ser classificado em uma determinada categoria, mas jamais o paciente, na sua identidade diagnóstica, né, enquanto tendo um diagnóstico específico, jamais esse tipo de relação pode ser a relação primordial. Este uso do diagnóstico tem que ser muito circunscrito, muito bem feito, para que não se sobreponha a relação com o paciente enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto único, enquanto incomparável, uma pessoa
irrepetível, né? Jamais haverá outra igual na face da Terra, imensurável, de cujo valor eu não consigo mensurar, eu não consigo medir, e uma clínica baseada no respeito, no cuidado e na responsabilidade pelo paciente, né? Na sua vulnerabilidade, como eu disse. Então, para a gente finalizar, uma clínica que não é baseada no desenvolvimento de performance, o objetivo principal dessa clínica não é desenvolver performance, habilidades, competências, como se estivéssemos trabalhando com um paciente empreendedor, né? Como se a gente quisesse desenvolver um empreendedor para as empresas, por exemplo, para o trabalho nas empresas, a produtividade do paciente, a performance do paciente. Então, o objetivo da clínica não é esse. Inclusive, uma clínica que não valoriza o ser humano pela sua produtividade, né, pelo seu rendimento. Porque quando nós fazemos isso, segundo Gabriel Marcel, quando o valor da outra pessoa, do ser humano, é dado por aquilo que ele pode render, por aquilo que ele pode produzir, nós desumanizamos o ser humano, nós desumanizamos a pessoa. Porque e aquelas pessoas de rendimento inferior, né, que têm um rendimento, uma produtividade inferior em virtude de N circunstâncias da vida, na velhice, na infância. Então, a criança, o valor da criança, ele vai ser de acordo com aquilo que ela poderá render no futuro, não pelo ser que ela é, né? No caso de algum acidente, de alguma do paciente estar em um estado, né, acamado por uma doença, ele não vai ter valor porque ele não pode produzir, porque ele não pode render. Então, essa ideia do valor do ser humano, que surge aí desde a modernidade, atrelada ao rendimento do indivíduo, ela desumaniza o ser humano, desumaniza as relações interpessoais. Ao contrário, uma clínica, né, que reconhece o valor da pessoa, do paciente, por aquilo que ele é. Um valor como intrínseco à pessoa, como intrínseco ao ser humano. Não por aquilo que ele pode render, por aquilo que ele pode produzir, mas um valor intrínseco à própria pessoa. O paciente, né, tendo valor por si só, com seus sentimentos, com suas angústias, com suas dores, com seus desejos, suas crenças, seus valores. O paciente pensado na sua integralidade, obviamente, nessa ideia do cuidado integral, presente também nessa clínica existencialista, pensado em suas múltiplas dimensões, não apenas biológica, não a ideia do paciente, da pessoa como máquina, como a sociedade moderna e modernidade tardia tende a produzir essa ideia da pessoa como máquina, mas paciente pensado como ser humano, na sua integralidade, em suas dimensões psicológica, social, cultural, existencial. Então, dessa maneira, criando-se, né, esses encontros autênticos na clínica, essas relações eu-tu, pessoa a pessoa, com o paciente, como companheiros de destino, a gente engendra processos de humanização no espaço terapêutico, né, no espaço clínico, possibilitando que o paciente, né, construa e reconstrua de forma compartilhada significados com relação às suas experiências de sofrimento, às suas angústias, que ele, né, vá dando cada vez mais sentido e significados às suas vivências dolorosas, de angústia, para que dessa maneira ele vá gradativamente superando as suas dores, superando as suas angústias, aprendendo cada vez mais a lidar com as suas experiências dolorosas, a lidar com a sua angústia, ou seja, por meio do amor, dos encontros autênticos, a se reconciliar com a sua angústia. Dessa maneira, ele vai se realizando como pessoa, elevando-se pelo espírito, segundo as palavras de Søren Kierkegaard, ele vai encontrando sentido para a sua vida. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo de hoje, sobre uma clínica, uma proposta de uma clínica existencialista. Espero que vocês tenham gostado.